pessoal, tudo bem com vocês? Então, depois de muito tempo, tô passando aqui. E quanta coisa aconteceu. Pai amado, muita coisa. Então, vou ter muito conteúdo para trazer aqui no canal para vocês. Mas vamos lá ao que interessa. Um novo sim. A gente já falou o objetivo, nós já trouxemos aqui por que o canal, né, trocou o nome e como nós vamos trabalhar. Nesse tempo todo de férias, Natal, Ano Novo, agora Carnaval, nós estruturamos um devocional de 21 dias para você fazer com o seu cônjuge, que tem temas dentro dele para ser trabalhados bem bacana, muito importantes, que fazem parte, né, da melhoria desse processo, né, desse processo de melhoria, perdão, deu bug aqui. E ele tá muito interessante. Porém, falta a gente trabalhar um pouco a questão da edição dele, sabe? Editar bacana para poder ficar acessível para vocês na hora que vocês fizerem o download, conseguir acessar. E se vocês quiserem imprimir, que fique corretinho, tá? Eu já imprimi o meu. E aí houve alguns errinhos assim de diagramação. Acredito que é essa a palavra. Mas tá muito bacana, tá bem simples, de fácil entendimento e também de fácil execução. Porém, nós entendemos a dificuldade que tem, né, de o casal conseguir separar esse tempo e querer também separar esse tempo para poder juntos fazerem esse devocional. Sendo assim, você pode me perguntar, mas Bárbara, só posso fazer se meu marido quiser? Ou se for o marido que se interessar em fazer primeiro, se a minha esposa quiser? Não. Ele é de um jeito que você pode fazer sozinho, né? Porém, claro, a gente entende que quando os dois estão fazendo, os dois assumem um compromisso, né? De estar investindo na sua relação, investindo no seu casamento, na melhoria deste, é evidente que a eficácia é bem melhor, né? Mas não se limite. Se num primeiro momento um só vai poder fazer, né, vai querer fazer, vai estar aberto para fazer, excelente, não desperdice, faça. Agora, nós entendemos que, né, eu entendo que quando os dois participam, a resposta é bem melhor, né? O tempo diminui aí desse processo, certinho? E agora eu quero trazer para vocês conteúdo de como que foi, né, esse final de ano, esse início de ano. Acho que no vídeo anterior também eu já trouxe a questão das 5 linguagens do amor, como elas são importantes, né? Coloca aqui embaixo nos comentários quem teve a curiosidade de pesquisar mais, se não sabia, e começou a instigar, né, qual que é a sua linguagem de amor e querer entender qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge, para que as coisas fiquem melhor. E é muito interessante, a gente traz isso e temos respostas muito bacanas em relação a esse estudo também. E agora, pessoal, hoje eu fiquei pensando, falei, meu Deus, tem muito tempo que eu não gravo e eu preciso trazer um conteúdo, né, no canal. Está ventando e a janela tá quase quebrando aqui, mas vamos lá. Se vocês perceberam, eu troquei de óculos na intenção de não fazer esse reflexo, ó, mas não teve jeito. É só pra mim que não tem o reflexo. Enfim, então seguimos, porque gravar sem óculos é terrível, terrível, terrível. E aí, hoje, eu pensei, nós precisamos começar a trabalhar os problemas. E em uma pesquisa rápida, nós podemos identificar que, gente, até mesmo no meu trabalho, vejo que o problema número 1 dentro dos casamentos, dentro das relações matrimoniais, ouso dizer que 80% de problema, o principal é o jeito de se comunicar, a forma de se comunicar, se existe uma comunicação ou se não existe uma comunicação. E aí, é claro que a gente é amplo, né, esse assunto, porque é claro que cada um traz uma maneira de se comunicar, uma maneira que acredita que deva ser feita a comunicação com base na sua educação, com base na cultura que ele foi criado, inserido, né? Porém, é importante a gente frisar que nós somos adultos, né? Criança não casa, quem casa é adulto. Então, ele precisa também entender que é chegado o momento que ele precisa
assumir a responsabilidade das coisas na sua vida. E aí, quando a gente assume, a gente também se coloca naquele papel de, peraí, isso aqui não é tão legal. Essa forma com que eu lido as coisas não é tão bacana. Então, vou dar um exemplo. De temperamento, eu vou trazer um outro vídeo sobre isso. O meu é colérico. O do meu esposo é fleumático. Então, eu já falo por natureza. Para mim, não tem problema nenhum falar. Qual que é o meu problema? A forma com que eu falo. Porque, às vezes, por conta desse temperamento mais explosivo, mais direto, eu passo por grossa. Ah, porque você é grossa na sua maneira de falar. Mas eu não sou. Pra mim, eu não acho que eu sou. Porém, de tanto ouvir isso, a gente começa a querer o quê? Melhorar, lapidar e nos tornar mais, como eu vou falar? Que as pessoas nos entendam, né? E que elas entendam realmente o que é aquilo que nós queremos falar. Porque uma comunicação, ela é eficaz quando eu consigo passar para o outro aquilo que eu quero falar, mas o outro entende da forma com que eu quero falar. Eu não sei se vocês já escutaram aí no mundo afora essa questão. Eu não sou responsável pelo que o outro entende, eu sou responsável pelo que eu falo. Lê do engano, gente. Assim a gente não amadurece, assim a gente não evolui. Eu preciso que o outro entenda aquilo que eu quero falar. Ou então, assim, quais são as minhas queixas? Eu preciso saber como colocar isso para o outro, até para que ele entenda e a gente consiga resolver, né? Então, vamos lá. Dito isso, seguimos. Já o meu esposo, a maneira dele de comunicar ele pensa muito antes de falar. E isso leva-nos a um certo grau de irritação. Até eu entender que não é que ele não quer falar. Algumas coisas de fato não quer falar, porque o fleumático ele não quer conflito. Ele não quer confusão. Ele quer ficar ali no mundinho dele de Nárnia, que ninguém perturbe ele, né? Só que a gente sabe que a vida não é assim. Nós descobrimos as coisas para que a gente possa melhorar. Então eu descubro que o meu temperamento é fleumático, ou colérico, perdão, que a minha linguagem de amor é atos de serviço, não é toque físico. Eu descobri isso para quê? Para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Não para que eu possa usar como muleta. Entende? Então, eu vou usar aqui. É porque eu sou assim mesmo. Não, ninguém aqui tem a síndrome de Gabriela. Não é para isso. A gente precisa querer melhorar, né? É para isso que a gente tá aqui. Então, descobri meu temperamento, fiz o teste com meu esposo descobriu dele. E a gente busca se entender nisso daí, se adequar. Porém, é claro que tem hora que a gente não quer. Tem hora que a gente quer ficar nesse papel, né? E usar como desculpa. É porque eu sou assim. Porque, por exemplo, eu sou muito proativa, eu sou muito acelerada, eu sou muito. Não é ansiosa de ficar pensando nas coisas, mas me deu uma tarefa, eu quero ir logo fazer. Então, eu sei que eu tenho determinada coisa para fazer, eu quero ir logo fazer, executar para a próxima. Ele já não, ele já é de pensar, de analisar. Então, eu já entendi isso. Nós dois trabalhamos juntos no ministério da igreja. E temos uma célula também que nós auxiliamos, né? Lideramos, digamos assim. Então, eu pegava os estudos da palavra da célula e já, acho que pode ser feito assim, 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 assim e tal. E ele ficava olhando assim. Até que eu falei, não, peraí, eu tenho que começar a dividir. Eu tenho que começar a escutar ele. Então, hoje eu já chego com, amor, o que você acha? Aí nós estudamos a palavra e o que você gostaria de falar? E ele vem e fala, e a gente discute. E quando ele falava assim, não, acho que você tá sugerindo não tem nada a ver. Na minha cabeça, ficava assim, como não tem nada a ver? Que não tem nada a ver? Até eu, não, então me explica por que você acha que não tem nada a ver. E tem hora que eu cedo, tem hora que a gente chega na conclusão de que a opinião dele, o jeito dele é muito mais inteligente e vai ter uma resposta melhor. E tem hora que não, tem hora que ele fala, não, então entendi. E aí a gente acaba fazendo como eu pensei, planejei e sugeri. Né? Mas o que é bacana? Começa a tornar agradável. Quando começou a tornar agradável a nossa forma de se comunicar? Quando eu comecei a entender que eu preciso ouvir mais em alguns momentos. E quando eu comecei a entender que eu não posso falar com ele da forma com que eu aprendi a minha vida inteira. Porque eu fui criada nesse ambiente de mulheres fortes, de mulheres que não têm marido e que precisavam ser mãe e pai, o homem da casa. Então a gente tinha um jeito de funcionar. E eu comecei a entender que esse jeito de funcionar não era tão bom. Eu não ia ter muito sucesso com isso na minha relação, no meu casamento. Então eu precisei me despir disso, querer desfazer disso de uma maneira que não também me anulasse por completo,
porque senão não seria eu, né? Mas que abraçasse também o lado dele, o que ele trouxe, né? Então, hoje, quando a gente quer conversar, sentar, alinhar os pontos, não chama de DR, não é discutir a relação, não. É a gente sentar e alinhar e conversar. E, peraí, isso aqui não foi tão legal, vixe, isso aqui, você tá entendendo de uma maneira errada. Antes ele tinha muito que assim, você tá brigando. Não, eu não tô brigando, eu estou falando, mas o seu tom de voz tá, não, mas eu não tô brigando. Entende? Então, isso começou a se tornar agradável quando eu comecei a me colocar no lugar dele e comecei a entender também que, assim, será que de fato ele tá entendendo e absorvendo como eu estou querendo dizer? Que parece que não é. Vocês já viveram isso? De conversar algo com uma pessoa, falar algo com seu cônjuge de uma maneira e ele não entender aquilo que você tá querendo trazer? Será que o problema é só com ele que não entende? Ou será que o problema está na forma com que você se comunica? E eu cheguei à conclusão que o problema, em algumas vezes, estava na maneira que eu estava me comunicando. Estava na forma com que eu estava me comunicando. Ah, Bárbara, mas dá muito trabalho ter que se adaptar, dá muito trabalho ter que ficar pensando o que o outro vai entender. Gente, viver dá trabalho. A partir do momento que você nasceu, você tem trabalho. Então, não vale a pena ter esse trabalho, mas ter uma harmonia, conseguir manter uma harmonia e conseguir alcançar o objetivo comum? Qual que é o objetivo comum? Melhorar a nossa relação, melhorar a nossa comunicação, melhorar o que eu falo e o que o outro ouve e entende, para que as coisas possam ser feitas, para que as coisas possam acontecer. Certinho? Então, esse vídeo vai ser bem curto mesmo, 12, 13 minutos no máximo, mas para trazer isso, a importância da comunicação. Se você sentir que, né, tá bacana, comenta aqui. Coloca aqui nos comentários qual que é a situação mais delicada na hora que você vai se comunicar. Qual que é o seu maior desafio para se comunicar. E se quiser, né, pode perguntar pro seu cônjuge. Amor, o que é da nossa comunicação que você acha que a gente precisa melhorar? É a fórmula? São as palavras? É a hora? Porque até isso, pessoal, a gente precisa ter sabedoria, pedir a Deus a sabedoria, até mesmo do momento em que vamos falar. Tem determinados momentos que o melhor é você se calar. Tem determinadas situações que o melhor é você calar. Não é não conversar depois, não é não sentar e alinhar depois. Não é esquecer. Se calar não é passar uma borracha. Se calar é pedir sabedoria para um momento. Opa, ó, isso aqui aconteceu e a gente precisa trabalhar melhor isso aqui. Certinho? Foi muito rápido esse vídeo. É só mesmo para vocês não esquecerem que nós assistimos e que a gente possa conseguir, né, manter aqui os vídeos no canal. O ano realmente começou e vamos com tudo melhorando as nossas relações, buscando melhorar, primeiramente a gente, né? Nós precisamos primeiro querer melhorar aquilo que tem dentro de nós que a gente enxerga que não tá tão bom, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual. Buscar ajuda se for necessário e seguir, não parar, não retroceder. Certinho? Então é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.